Bora nessa? Nós vamos começar aqui a bater um papo sobre as questões da adaptação humana. E fala, gente, obrigado por ter entrado aí, galera. Vou falar da adaptação humana nesse coronavírus aí que tá deixando todo mundo maluco. E eu vou começar de um jeito um pouco diferente. Valeu, gente, ó, todo mundo entrando, super bom estar com vocês, obrigado. Vem chegando aí, porque eu vou falar algumas coisas de exercício relacionado à atividade intensa. E mais do que isso, eu vou falar um pouquinho do bom senso, entendeu? Fala, Mantovani, beleza? Fala, Nogueira, Leandro, vem, vamos. Natan, valeu. Fala, Rafael, muito bom estar com você. Legal, foi boa mesmo a live ontem, mas eu vou falar algumas coisas hoje que já estão me perguntando, cara. E aí a gente vai vendo o que faz, cara. Mas é o seguinte, olha. Eu fiz um levantamento agora cedo sobre as questões associadas a essa nova maluquice aí do que tá rolando. Olha só, primeira coisa. Tá publicado agora no... isso aqui não para o tempo inteiro. Olha só pra vocês saberem que o Einstein agora que vai fazer o hospital no Pacaembu, tá bom? Eu acabei de separar um artigo que está publicado agora no New England Journal of Sport, de New England Journal of Medicine, do dia 19, que fala o seguinte, cara, que o erro do diagnóstico e o não entendimento e maus tratos, quando os cuidados médicos ignoram as forças sociais. Então a primeira coisa que a gente está vendo aqui é o seguinte: teve esse boom na Itália, isso aqui foi erro de avaliação, e nesse erro de avaliação começa a ficar uma confusão tremenda, todo mundo falando um monte de coisa, sem saber exatamente o que acontece, e uma delas eu vou falar da questão do exercício. Então quando você tem erro de diagnóstico e não entende o que está acontecendo em relação, por exemplo, às várias associações com exercício físico que deve ser mantido, além das questões econômicas, que por aí vai, eu acho que vale a pena a gente começar a repensar em alguns pontos, que inclusive eu falei ontem à noite. Uma delas, um trabalho publicado agora em janeiro de 2020 no Annals Academic Medicine and Medical Singapore, por um médico chamado Ho Otushen, fala sobre as estratégias da saúde mental no combate ao impacto psicológico do Covid-19. 2 pontos. Muito além da paranoia e pânico. Eu acho que aqui é que a gente entra com um grande problema. Nós estamos vivenciando uma questão de pânico, e nessa questão de pânico, nós passamos a ter erros significativos de avaliação. Um dos erros é relacionado ao exercício. Eu vou falar de novo. O exercício ele deve ser mantido durante esse período de situação de coronavírus, seja em casa ou na vizinhança, sendo que deve, de acordo com o paper do American College, deve reduzir o efeito das multidões e dos aglomerados. A prática do exercício moderado e vigoroso está associado à função do sistema imune. Isso daí está todo mundo falando, eu também falei, e por aí vai. Porém, uma das questões mais importantes está ligado ao estresse, ansiedade e redução desses sentimentos ruins. Então, quando você tem esse tipo de sentimento ruim, o pânico vem, cara. E nessa situação de pânico, nós passamos a ter isolamento social, mais estresse, uma série de outras decorrências que vão fazer exatamente que o sistema imunológico ele caia, ele diminua, velho. Então você sair para dar uma volta de bicicleta não tem nenhum problema. Se você tem jardim, vai mexer no jardim, cara. Se você tem garagem, vai fazer exercício na garagem.
faça jogos com a sua família, participe de atividades. Olha só, no parque, até hoje a Inglaterra ela não suspendeu o parque. Só vai suspender de novo se as pessoas tiverem esse comportamento infeliz, falta de bom senso de ficar se aglomerando, achando que a porra é férias. Não é férias. Tá todo mundo trabalhando e exercício é necessário, meditação é necessária, exercício respiratório é necessário para reduzir ansiedade, para reduzir estresse. Aí você pega e prende todo mundo dentro de casa nessa porra maluca de ficar fazendo lei à torta direita, sem ter evidência nenhuma desse negócio, que é aí que o problema vai aumentar. Eu acabei de ver que o governador proibiu também de ir no parque, proibiu caminhada, vai prender, vai dar multa. Não é isso que a ciência mostra. Vocês querem ver uma coisa? Eu acabei de pegar um artigo no The Lancet, publicado esse ano, aliás, para ser mais sincero, publicado dia 20 de março, que fala assim: o coronavírus é uma epidemia presente nos países, blá, 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 blá. E, para vocês saberem, o título do trabalho fala sobre a questão do ajuntamento, né, da aglomeração nos mega eventos e a tentativa de reduzir a epidemia, a proliferação do Covid-19. Um dilema entre a política e a saúde pública. Tá bom? Então vamos ver. Esse artigo mostra uma porrada de coisa falando da importância dos conglomerados no mega evento como forma de tentar diminuir, etc., a questão do proliferar. Isso aqui foi de uma maneira de risco, de novo, colocado como uma forma de não permitir que as pessoas façam exercício ou andem de bicicleta na rua, cara. Eu estou recebendo uma porrada aqui de informação de gente que está querendo falar comigo sobre essa questão, porque começa a existir um bando de informação que começa a deixar as pessoas mais confusas. Uma delas agora é: vamos fazer o Tabata. Que porra de Tabata, gente? Esse negócio é trabalho de alta intensidade, não foi feito para isso. O importante é o cara ficar ativo, fazer caminhada. Se não tem conglomerado, não tem problema. Se esse cara sai para dar uma volta, não tem problema. O vírus ele não vai ser dessa maneira como está sendo proliferado. Isso está gerando pânico, vai arrebentar com a economia, vai arrebentar com a saúde das pessoas, vai deixar todo mundo ultra estressado, porque está existindo erro de avaliação. Não estou falando que o negócio é simples, não é simples, mas tem que ter cuidado, As pessoas precisam ter entendimento e um pouco menos de estresse mental nesse processo todo em relação a essa discussão do coronavírus. Porque quando a gente erra no processo de leitura, a gente entra no instinto mais primário da vida humana, que é o instinto da urgência. Como vocês sabem, o meu doutorado foi na área de adaptação humana, cara. E adaptação humana é um processo muito interessante, porque ele passa por aspectos biológicos, culturais, ambientais. Então o que está acontecendo é que nós estamos entrando numa situação de informação uma atrás da outra, sem efetivamente entender o que pode estar acontecendo em relação a essa variável em si. Então, a adaptação humana, gente, é um processo a longo prazo, tem que ter calma, ela tem que estar associada ao meio ambiente. As pessoas precisam entender que não vai ser imediata essa mudança. Nós temos fatores culturais que vão determinar a relação da ação viral, mas isso não quer dizer que tem que abandonar tudo que já foi feito, entendeu? Tudo que já foi realizado a gente não pode abandonar em termos de conhecimento. O que a gente está vendo agora é exatamente isso, essa esquizofrenia maluca de querer ficar o tempo inteiro fazendo mudanças. Então presta atenção, galera. Presta atenção. Em termos de resposta humana, e agora falando um pouco do pensamento humano, que faz parte da questão de comportamento, tem a ver com atividade física e tudo mais, existe um instinto de urgência sempre que nós tivermos
frente a alguma situação de medo ou de pânico. Então, a primeira situação que a gente tem que lembrar é o seguinte: nós temos barreiras mentais, né, cara, em relação à prática de exercício, e até vou falar aqui daqui a pouco de um trabalho muito legal do meu amigo, Dr. Rodrigo Paiva, que fala sobre essa questão da atividade física e que a gente deveria, preste atenção, deveria estimular as pessoas. É nessa hora, agora, que a gente vai colocar um pouquinho a questão da atividade física, tá? Então eu vou só terminar aqui. Nós temos barreiras mentais, a gente tem barreiras físicas, e passa a existir nessa situação de pânico uma relação do é agora ou nunca, entendeu? Então, como a gente está falando que é agora ou nunca, a gente está tomando uma porrada de decisão de agora ou nunca. Então, impedir que as pessoas sejam fisicamente ativas está no agora ou nunca, não tem evidência nenhuma para isso. A única evidência que tem, estou te falando, cara, é um paper que está publicado no The Lancet, falando sobre os grandes eventos como um fator de conglomerado para reduzir a proliferação do vírus. Isso está claro. Mas tem aqui no próprio do artigo, galera, a orientação que isso ainda é um fator de desconhecimento, porque existem outros interesses relacionados a esse processo. Então veja só o fato, a gente não pode imaginar que o medo, o pânico tome conta dessa forma, porque a questão da atividade física deve ser mantida, a cautela deve ser mantida. A gente não pode parar de fazer as coisas como a gente tem feito. Então agora é hora de educar as pessoas. Daqui a pouco, quem quiser perguntar, já pergunta, para a gente já ir batendo papo sobre essa questão da adaptação, do exercício e tudo mais. Então o que nós não podemos fazer é que o medo e a incerteza, eles tomem conta e nos façam influenciar nas decisões sobre riscos de variáveis que a gente não entende o que é melhor, o que é o fato em si. Se é o risco que você teria pelo mega evento, parece que isso é um problema, ou reduzir o risco através de uma intervenção que seria fechamento do parque. Então, isso não seria... não tem menor sentido, cara. Então, o que nós temos que entender precisa continuar ativo. Eu não vou falar do sistema imune, mas atividade física leve e moderada, o exercício de força feito em casa com peso corporal, todas essas variáveis são determinadas. Fala, o Bila, meu amigo, vamos ver aí, conversa aí, vamos junto. Então, olha só, as pessoas estão caminhando, tem gente que mora lá na Cantareira, entendeu? E continua caminhando na rua, com distanciamento entre as pessoas, isso não quer dizer nada. Então, o exercício aeróbico são os melhores para a imunidade, qualquer um dos dois, aeróbico e força, desde que seja moderado, entendeu? Essa pergunta foi... Deixa eu ver quem fez a pergunta aqui. Nossa, tá rolando rápido aqui a barra, eu tô me perdendo, cara. Então, quer dizer, faz atividade aeróbica, não tem problema nenhuma. Você acha que pode melhorar em um mês no máximo? Eu acho que não, cara. A tendência, pelas respostas epidemiológicas, é que a gente vai até ainda daqui 2 a 3 semanas, pelo menos 3 semanas ainda adiante, entendeu? Esse mês agora ele é determinante para isso. Os próximos 15 dias para ver o caminhamento, vai subir essa loucura toda. Então, mas essa semana, mais 2, pelo menos, pela frente para tentar ver isso. Então você fazer, olha só, agachamento, abdominal, flexão de braço, exercício de alongamento. Mais tarde eu vou fazer alguns exercícios aqui em casa, é legal. O Glauco está falando que corre na proximidade de casa, isso não tem problema nenhum, cara, nenhum. Chega em casa, tira a roupa, põe para lavar, vai tomar banho, lava tudo, deixa o tênis, limpa, pô. Então não é essa questão. Agora, eu acho que quem é da área poderia criar exercícios para os seus alunos e mandar. Minha mulher está fazendo isso, ela trabalha tanto com educação física, né, com atividade física, como
fisioterapia com osteopatia, ela tá passando uma porrada de coisa via vídeo, cara. Então não tem nenhum problema esse negócio. Então me parece que tá um puta pânico. Então eu vou voltar aqui na história do pânico. Então vocês, se quiserem, anota aí um termo, que eu vou colocar aqui o nome, o termo, cara. O termo que tem sido muito falado, é esse termo que eu vou pôr aqui, ó. Vamos ver aqui se eu consigo escrever aqui. Eu sou meio ruim na história, velho. Olha lá, deu zebra. Ih, malandro, deu tudo errado aqui, velho. Então vamos ver aqui, vou voltar pra cá, ó. Nossa, toma doideira. Anota aí, chama FACT, F-A-C-T, FACT, F-A-C-T, Full, F-U-L, NESS, N-E-S-S, Factfulness. Porra, gente, esse termo Factfulness é um termo que está ligado a uma das características da adaptação humana, do pensamento humano, em tentar resolver os seus próprios problemas de uma maneira imediata, entendeu? E quando você tenta resolver os seus problemas de maneira imediata, em geral, dá M, entendeu? Dá problema. Então, o Factfulness, cara, é quando você cria opinião baseada em fato e não baseada na ciência. Eu tô meio com o saco cheio, cara, de ver um monte de gente tentando tirar da cartola aí a solução das coisas, mas o grande lance, cara, é entender que você resolve problema baseado realmente em fatos, né? em coisas pessoais, mas daqui a pouco a gente vamos trocar aqui, vamos participar mais gente. Então olha só para concluir o raciocínio, mas tem gente, cara, que começa a criar solução baseada não sabe no quê. Qual que é a característica, cara? Nenhuma decisão pode ser tomada de modo afã, entendeu? Assim, assodada. Então esse termo Factfulness, ele é um instinto de urgência da espécie humana, que, por ser um processo adaptativo cultural, ele pode ser altamente contagioso, velho. Entendeu? Altamente contagioso. Fala, Tomazelli, abraço pra você, bro. Você tá aí do lado do planeta ou você tá no Brasil de volta? Então o que acontece? O Factfulness, cara, ele vai criando uma situação de medo, de tentar diagnosticar o que acontece na vida. Isso vai criando incerteza, entendeu? Isso vai criando paralisia, isso vai criando incapacidade das pessoas manterem a condição de pensamento, porque isso é o pior merda que tem, porque você não consegue sair do problema. Então a pergunta que eu vou deixar aqui é o seguinte: as pessoas são parte da solução do problema ou são parte do problema? Eu acho que as pessoas hoje, muitas delas, estão sem saber, são parte da solução, se é parte do problema. A gente só discute o problema, a gente não discute uma solução. E eu estou falando não é econômico, isso daí nós já vimos que vai dar problema por outras coisas. Eu estou falando na própria questão do exercício, cara, na questão do momento que a gente tem. O momento que a gente tem é discutir a competência individual. Se nós não dermos competência individual, nós não vamos conseguir efetivamente tirar as pessoas do lugar. E eu acho que é isso que tem que fazer. Então, deixa eu te falar uma das conclusões dessa discussão do Factfulness. Pode ser? Ó, se liga aí, depois eu vou passar para o artigo do Rodrigo Paiva, que é um super colega. Olha só, primeira coisa que está ligado ao Factfulness é você reconhecer quando uma decisão parece urgente e lembrar que ela realmente é. Então tem gente já querendo pedir empréstimo no banco, tem gente já querendo ligar para o banco e falar que não vai pagar nada, tem gente já... isso é pânico. Tudo bem que muitas vezes o governo bota pânico. Não é para parar desse jeito, entendeu? Não é para ficar falando que já vai cortar salário.
Isso daí cria mais pânico. Então você reconhece um problema urgente, lembra que ele é urgente, e pelo teu instinto de urgência em solucionar problema, aí você bota mais pilha no negócio. Aí isso cria mais medo, entendeu? Então a primeira questão é o seguinte, vai com calma. Então é nessa hora que você precisa ter inteligência emocional suficiente para conseguir ter uma posição que seja razoável na nossa profissão. Então, se o meu objetivo, o meu papel, e eu sou professor, cara, eu tenho que continuar estimulando meus alunos, eu tenho que continuar educando meus alunos, eu tenho que fazer com que eles se mantenham ativos. Isso é o ponto determinante no processo de adaptação. Funcional, inclusive, mental, inclusive. Então, primeira coisa, do Factfulness. Respire é melhor. Pare e respire. Olha, quando o seu instinto de urgência é disparado, seus outros instintos entram em jogo e sua análise desliga. É o pânico. Peça mais tempo e mais informações. Raramente é agora ou nunca. E raramente é isso ou aquilo. Então, para. Nós assim, não pode fazer exercício, não pode não sei o que lá, agora tem que ser o Tabata, tem que ser o aeróbico, tem que ser o que lá. Primeiro, não é agora ou nunca. Segundo, raramente é isso ou aquilo. As pessoas que precisam de atenção efetivamente são os indivíduos que têm doença